Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês a segunda parte de A Tulpa. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Tentem considerar aquelas palavras seriamente e não ter medo, mas a Tulpa estava realmente me incomodando com o seu sorriso constante e malicioso, e não havia emprego no mundo que valesse a minha sanidade. Evitava olhar ao me concentrar nela, mas sempre que olhava, ele estava com olhos rápidos e tensos. E então, comecei a tentar fazê-lo sumir. Nos primeiros dias, foi bem difícil, mas finalmente conseguia manter ele longe por algumas horas. Mas cada vez que voltava, estava pior e pior, mais tenso, mais alto, mais ameaçador, com olhos fundos, a pele acinzentada, dentes pontudos. E cada vez que voltava, aquela música destonada que me fazia ouvir voltava junto com ele. Quando eu estava em casa tentando relaxar e cochilar, não mais me concentrando nela, ela aparecia e o barulho agudo voltava junto. Ainda visitava o centro de pesquisas naquela época e estava fazendo meu trabalho pelas próximas 6 horas. Eu precisava do dinheiro e achava que eles não haviam percebido que eu estava tentando não visualizar mais a minha tulpa constantemente. Eu estava errado. Dentro de pouco tempo, 2 homens me seguraram e me contiveram, e alguém com um jaleco médico aplicou uma injeção hipodérmica em mim. Acordei de meu torpor, preso em minha cama, com a música tocando e minha tulpa sobre mim. Ele mal se parecia mais com um humano. Tinha os olhos afundados até as órbitas, e os dedos longos e deformados. Era muito mais alto do que eu, porém corcunda. Ele era, em suma, assustador pra caralho. Tentei me concentrar em não vê-lo, mas não conseguia me concentrar. Ele riu e deu um tapinha na intravenosa no meu braço. Eu lutei contra as amarras da melhor maneira que pude, mas mal pude me mover. Eles estão te enchendo com aquela merda, eu acho. Como vai a cabeça? Tudo confuso? Ele chegava mais perto e mais perto. Tive náuseas. Seu hálito era como carne passada. Eu concentrei muito, mas não fui capaz de bani-lo. As próximas semanas foram terríveis. Quase sempre entrava alguém em um jaleco branco e me injetava alguma coisa, ou me forçava a engolir uma pílula. Eu me mantive tonto, inconsciente, e às vezes mantinha alucinando e tendo visões. Minha tulpa estava lá o tempo todo, zombando. Ele interagia comigo, ou talvez fosse até o motor das minhas alucinações. Cheguei a alucinar que minha mãe veio me visitar, me abraçando e chorando, e então ele a atacava. Foi tão real que eu pude sentir. Os médicos nunca falavam comigo. Eu implorava, gritava, pedia em grunhidos e nada. Mas falavam com a minha tulpa. Ao menos eu acho que falavam. Estava tão dopado e alucinado que não sei o que dizer. Mas comecei a me convencer de que ele era real e que eu era a cópia. Algumas vezes ele encorajava essa linha de pensamento. Outras vezes ria de mim. Então, um dia, enquanto ele me contava uma história sobre como ia degolar todos que eu amava, começando pela minha irmã, ele parou, fez um ar tenso e usou o seu rosto até a minha testa, como minha mãe fazia para saber se eu estava febril. Ficou um pouco parado e sorriu. Todos os pensamentos estão criativos, ele me disse, e então saiu pela porta. Após 3 horas, vieram no meu quarto e me injetaram alguma coisa muito forte, de modo que eu desmaiei instantaneamente. E quando acordei, estava deitado, desamarrado e livre. Levantei, corri até a porta destrancada. Abri e corri por um longo corredor vazio. Abri outro corredor e tropecei escada abaixo, até a porta dos fundos do prédio. Desmaiei de novo devido à dor, gritando, feito uma criancinha. Eu sabia que deveria continuar correndo, mas eu não conseguiria. Cheguei em casa, de algum modo. Tranquei a porta e coloquei um armário na frente. Tomei um longo banho e dormi por 1 dia e meio. Ninguém veio à minha casa naquele dia, nem no dia seguinte, nem no próximo, nem no outro. E por 1 semana, me mantive naquele quarto. Havia acabado. Pareceu um século. Eu havia tirado tanta coisa da minha vida que ninguém se importa o fato de eu estar desaparecido. Eu havia tirado tanta coisa da minha vida que ninguém se importou com o fato de eu estar desaparecido. A polícia não achou nada.
O centro de pesquisas estava vazio e quando investigaram, a documentação foi inútil e os nomes que eu dei não resultaram em nada. Até o dinheiro que eu havia recebido era irrastreável. Eu me recuperei ao máximo que pude. Não saio muito de casa e quando saio tenho ataques de pânico. Choro muito, não durmo e meus pesadelos são horríveis. Acabou. Tento me convencer de que eu sobrevivi e uso as técnicas de concentração que aqueles bastardos me ensinaram. Até que funcionam um pouco. Mas não hoje. Há 3 dias eu recebi uma ligação da minha mãe. Minha irmã havia sido vítima de uma série de assassinatos, dizia a polícia. O assassino sangra as vítimas e então as degola. Houve um funeral essa tarde, o mais bonito que se pode imaginar, eu suponho. Eu estive um pouco distraído. Não conseguia pensar direito, ouvindo uma música muito baixa, como estática, com distorção, sem som e com microfonia vindo de longe. Agora, eu começo a ouvir mais alto. Espero que tenham gostado. Fiquem seguros e até a próxima.